Sejam bem-vindos, queridos ouvintes, a mais um mergulho profundo da Palavra de Deus. Através do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é claro. Isso mesmo. Hoje vamos explorar o capítulo 7. Que legal! O capítulo que fala sobre os membros da igreja. Ah, os membros é o coração da igreja, né? É verdade, afinal, a igreja é formada por pessoas. Sem dúvida. E entender o papel de cada um é essencial. É para a igreja funcionar bem e crescer. Exatamente. Preparem-se então para descobrir Detalhes importantes. sobre como se tornar membro, Os diferentes tipos de membros. como transferir a membresia e muito mais. Oh, uau, quanta coisa. O manual detalha, por exemplo, como uma nova igreja é formada Ah, sim. e como seus primeiros membros são recebidos. É como o nascimento, né? É um novo começo. O processo começa com uma reunião de crentes já batizados. Interessante. E a apresentação das crenças fundamentais da igreja adventista. Entende? Plantando a semente da fé. Exatamente. E se não houver membros transferidos de outras igrejas, Acontece o quê? um núcleo de 3 membros observadores do sábado é escolhido para iniciar a nova congregação. E como esses novos membros são recebidos? O manual descreve um processo. Imagino que seja especial. Sim, com perguntas específicas para confirmar a aceitação de Cristo, Faz sentido? a harmonia com os princípios da fé e o batismo por imersão. Um momento importante. Após a aprovação do núcleo, cada novo membro é recebido individualmente, Que legal. por voto da comunidade. Um momento especial. É como um acolhimento, né? É uma integração na nova família espiritual. Exatamente. O manual dá muita ênfase na comunhão entre os membros. Sim. Mas, além da estrutura formal, Sim. o capítulo 7 também fala sobre o desenvolvimento espiritual É verdade. de cada pessoa como discípulo de Cristo. É um chamado para ir além. Exatamente. O que o manual diz sobre isso? Ele diz que o crescimento espiritual se dá em várias áreas. Isso, por exemplo. Adoração, estudo da Bíblia, oração, Importantes, com certeza. o serviço ao próximo e a missão. É verdade. Inclusive, ele cita um versículo, Qual? Mateus 22,37. Conheço esse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Forte, né? É para destacar a importância do amor a Deus, Como base para tudo. É um chamado para um compromisso profundo com Deus. que se reflete em todas as áreas da vida. Com certeza. E para os que decidem se batizar, Sim. que tipo de orientação o manual oferece? O manual descreve o batismo como um passo muito importante Sem dúvida. na caminhada cristã e oferece uma orientação detalhada sobre o processo, Que interessante. incluindo a necessidade de instrução cuidadosa. É importante ter certeza, né? Sim, e Não. exame público dos candidatos. Entendi. Isso demonstra o cuidado da igreja E preparar os novos membros. para essa decisão tão importante. Sim, porque o batismo simboliza a entrega total a Cristo. E o início de uma nova vida. O manual fala sobre o voto batismo. Sim, O que ele diz? ele descreve o voto batismo com perguntas específicas. Que os candidatos devem responder. Publicamente. E comenta um momento solene de compromisso com Deus e com a igreja. E que tipo de perguntas são feitas nesse momento? O candidato ao batismo responde perguntas como: Quais, por exemplo? crê que há um só Deus? Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coternas. Uau, Aceitas Jesus Cristo como teu Salvador pessoal e Senhor da tua vida? que forte. Arrependeste-te dos teus pecados e pediste a Deus que te perdoasse? Eita. Entre outras, é um momento público de confissão de fé e de compromisso com os princípios cristãos, É como selar um pacto de amor e fidelidade com Deus. diante de todos. Isso mesmo. E para quem precisa transferir sua membresia para outra igreja. O manual também traz orientações. O capítulo 7 explica como solicitar a carta de transferência, o papel do secretário da igreja nesse processo. Entendi. E o que acontece se a igreja receptora não aceitar o membro? Sério. Isso pode acontecer. Sim, pode acontecer. Nossa, Mas a igreja busca cuidar de cada pessoa, que bom. garantindo que a mudança para outra congregação seja tranquila. Percebemos o cuidado da igreja, Em acompanhar seus membros em todas as etapas, inclusive nas mudanças, de cidade ou país. e sobre a carta de transferência em si. O manual detalha sua validade e funcionamento. Sim. Sim, ele explica que a carta tem validade de 1 ano. Também descreve métodos alternativos para a transferência, Como assim? caso a carta original seja perdida, por exemplo. E enfatiza a importância de garantir a condição de membro durante a transição. Ou seja, mesmo durante a transferência.
o membro continua ligado à igreja. É interessante como o manual busca assegurar que os membros estejam sempre amparados, Pela igreja. independentemente de onde estejam. Isso nos faz sentir parte de uma grande família global. Unida pela fé em Cristo, Exatamente. a igreja se torna um refúgio. Um lugar de acolhimento para todos que buscam a Deus. O capítulo 7, ao detalhar os procedimentos. Para se tornar membro, crescer em Cristo, E se transferir entre igrejas? nos mostra a importância de cada pessoa na comunidade, Cada membro é fundamental. na construção do reino de Deus aqui na Terra. Ah, mãe. E essa responsabilidade individual se reflete em cada ação Cada decisão e cada passo. que damos na nossa caminhada. Mas, antes de prosseguirmos, queria destacar um ponto importante. Qual? Que o manual menciona sobre o crescimento do discípulo. Aham. O capítulo 7 afirma Que? que o crescimento espiritual não é automático. É verdade. Ou seja, não basta frequentar a igreja. Ou participar dos cultos. É preciso um esforço Consciente. para desenvolver nosso relacionamento com Deus. É isso aí. O manual nos convida a sermos discípulos ativos Engajado. no nosso próprio crescimento espiritual. É como se ele dissesse. A igreja fornece as ferramentas, E o ambiente? mas cada um é responsável por cultivar sua própria fé. E buscar a Deus de todo o coração. Exato, é como um jardim Onde cada membro é uma planta. que precisa ser cuidada para florescer. Boa analogia. Deus nos dá o livre-arbítrio, E a capacidade de escolher. o caminho a seguir. Cabe a cada um de nós decidir. Se queremos crescer em Cristo, Ou ficar parados. a analogia do jardim é perfeita, Porque nos lembra que o crescimento espiritual exige esforço. dedicação. E constância. Assim como uma planta precisa de cuidados diários. Nossa fé também precisa ser alimentada e fortalecida. Constantemente. E essa constância se reflete E nossas escolhas. Nossas atitudes. E no nosso relacionamento com Deus. E como próximo, No dia a dia. que colocamos em prática os ensinamentos de Cristo. E cultivamos os frutos do Espírito. Que bela reflexão! Que possamos enxergar nosso crescimento espiritual. Como uma jornada contínua de aprendizado Transformação. e busca por Deus. Amém. Mas e quanto aos membros que se afastam da igreja? É uma realidade, né? O que o manual nos diz sobre eles? O manual reconhece que, em alguns casos, Sim, membros podem se afastar. por vários motivos. Por desânimo, dúvidas, conflitos. Ou por negligência. Nesses casos, a igreja tem o dever de demonstrar amor, E compaixão. Buscando entender a situação. E oferecendo apoio para o retorno. Exatamente. Como se a igreja fosse um hospital. onde os doentes são acolhidos. E tratados com carinho. A igreja não deve julgar, Ou condenar. Aqueles que se afastaram. Mas sim acolhê-los de braços abertos. oferecendo oportunidade de reconciliação com Deus. E com a comunidade. É verdade. É reconfortante saber que a igreja está sempre pronta para perdoar. Restaurar. E receber de volta. Aqueles que se desviaram. Mas esse mesmo após os esforços da igreja. O membro não quiser voltar. O manual prevê algum procedimento. Sim, o manual orienta a igreja A fazer o quê? a fazer todo o possível para contatar o membro, Entendi. buscando entender os motivos. E oferecendo apoio. Mas se, após um tempo razoável, E tentativas de contato. o membro não demonstrar interesse, Aí o manual prevê a possibilidade da igreja retirar o nome dele do rol de membros, uma decisão difícil mas necessária, para manter a organização da igreja. e a integridade dos registros. Entendo. Essa decisão não é tomada de forma leviana. De jeito nenhum. A igreja busca a restauração Mas também precisa zelar pela organização. e pelo bom funcionamento É um equilíbrio delicado. entre amor, compaixão E a necessidade de ordem. e a respeito da disciplina na igreja. O manual também aborda. Sim. O capítulo 8 fala especificamente sobre isso. Mas o capítulo 7 também menciona, É verdade. enfatizando a importância de manter a pureza da igreja. E de lidar com as situações com sabedoria. E amor. A disciplina, quando aplicada corretamente, Sim. visa a restauração O crescimento espiritual. do membro. Ou seja, a disciplina não é um castigo. Mas sim um processo de correção, E orientação. buscando o bem-estar do membro. E a unidade da igreja. Exatamente. A igreja, como corpo de Cristo. Deve refletir o amor. A justiça E a misericórdia de Deus, em todas as suas ações. inclusive na disciplina. E por falar em justiça, Sim. o manual também fala sobre igualdade entre os membros. Independentemente da condição financeira. E isso, É verdade. ele afirma que nenhum membro deve ser excluído Ou discriminado. por não poder contribuir com o dízimo.
ou as ofertas. É importante que a igreja seja um lugar de acolhimento para todos, Sem distinção. independentemente de classe social Etnia. ou condição financeira. Somos todos iguais diante de Deus, A igreja deve ser um reflexo do reino de Deus. onde não há distinção de pessoas. O amor de Cristo nos une E nos torna irmãos. em uma grande família espiritual. Que lindo! É inspirador ver como o manual se preocupa com cada detalhe, É da vida do cristão. desde que se torna membro. Até os desafios que ele enfrenta. Que bom. O manual é um guia precioso, Para nos ajudar a viver a fé de forma plena, em comunhão com Deus. e com nossos irmãos. Essa jornada de fé se inicia com um passo fundamental: o batismo. Sim. O manual descreve como um símbolo Da nossa morte para o pecado. e do nosso renascimento por uma nova vida em Cristo. É como se mergulhássemos nas águas. E deixássemos para trás Tudo que nos separava de Deus. e iniciássemos uma nova etapa. E nossa caminhada espiritual. E como esse processo deve ser conduzido? O manual orienta que o candidato ao batismo Sim, deve ter recebido instrução adequada sobre as doutrinas da igreja e ter demonstrado arrependimento genuíno e fé em Jesus Cristo. como seu Salvador, O batismo é um ato público e solene, que deve ser realizado por um pastor ordenado. após a aprovação da igreja local. Exatamente. Percebe-se que o batismo não é um mero ritual. Mas um compromisso sério. E após o batismo, como um novo membro se integra à vida da igreja. O manual incentiva os novos membros Ok. a se envolverem na vida da igreja, Participando dos cultos, os estudos bíblicos dos grupos pequenos. e das atividades sociais, A integração é fundamental. para que ele se sinta acolhido Amado, e parte da comunidade. É nesse ambiente de amor e comunhão Que o novo membro poderá crescer em sua fé. e desenvolver seu relacionamento com Deus. Com certeza. A igreja como o corpo de Cristo. Deve ser um lugar de acolhimento, Crescimento. fortalecimento para todos, e o manual nos auxilia a trilhar esse caminho. Com segurança e propósito. Como um mapa detalhado. E nos indica a direção certa. E nos ajuda a evitar os perigos. E obstáculos da jornada. Exatamente. Mas, e se durante essa jornada, um membro precisar se mudar? Sim. Para outra cidade ou país? Como a igreja auxilia nesse processo? O capítulo 7 detalha o processo de transferência de membros, que visa garantir a continuidade do relacionamento. Mesmo em um novo local. Envolve a emissão de uma carta Pela igreja de origem. e a recepção do membro pela igreja de destino, É interessante como a igreja acompanha seus membros. mesmo quando se mudam para longe, A igreja busca ser polo espiritual, para seus membros. independentemente de onde estejam. E o manual nos mostra como esse cuidado. se traduz em ações práticas, E procedimentos organizados. em cuidado e organização É impressionante como o manual se preocupa com cada detalhe, da vida do cristão, desde o momento em que ele se torna membro. até os desafios que ele enfrenta. É verdade. O manual, em sua sabedoria, Nos mostra como a igreja como um corpo unido pelo amor de Cristo, busca acolher guiar e fortalecer cada um de seus membros. para que juntos Possamos cumprir a missão de anunciar o evangelho ao mundo. e preparar um povo para a volta de Jesus. Que lindo! É verdade, o manual nos mostra como a igreja cuida de cada membro individualmente. E por falar em cuidado, você se lembra daquela parte do capítulo 7 que fala sobre membros que bem somem sem deixar rastro. Sim, lembro. É uma situação delicada e exige sensibilidade da igreja, o que o manual orienta nesses casos. O manual é bem direto, a igreja deve fazer todo o possível para contatar o membro ausente. É importante tentar entender os motivos do afastamento e oferecer apoio para um possível retorno afinal. Cada pessoa é valiosa para Deus e para a comunidade. Imagino que essa busca pelo membro ausente demonstra o amor e a preocupação da igreja. Mas e se todos os esforços de contato falharem? Nesses casos, após um período razoável de tempo e tentativas de contato sem sucesso, o manual prevê a possibilidade de a igreja retirar o nome do membro do seu rol de membros. É uma medida para manter a organização dos registros, mas que só é tomada após esgotadas todas as possibilidades de contato e reconciliação. Entenda, é uma decisão difícil, mas que em último caso se faz necessária, e a respeito da disciplina na igreja, o manual também trata desse assunto. Sim, o capítulo 8 é dedicado à disciplina, mas o capítulo 7 também menciona a importância de manter a pureza da igreja e de lidar com situações delicadas com sabedoria e amor. A disciplina, quando aplicada corretamente, visa a restauração e o crescimento espiritual do membro, nunca a punição ou a humilhação. É como um pai que corrige o filho, não por prazer, mas para o seu bem. E como a igreja deve lidar com membros
que cometem erros. O manual é bem claro, a igreja deve agir com justiça, mas também com misericórdia, sempre buscando a restauração do membro que errou. É importante seguir os princípios bíblicos da disciplina, como a admoestação privada, a busca por reconciliação e, em último caso, a exclusão do membro. Entendo. É um processo que exige muita sensibilidade e discernimento dos líderes da igreja, e o manual fala sobre a readmissão de membros que foram excluídos. Sim, o manual abre espaço para a graça e o perdão ele explica que a readmissão é possível quando o membro demonstra arrependimento genuíno e desejo de retornar à comunhão da igreja. Afinal, a igreja deve ser um lugar de acolhimento e restauração, sempre pronta para perdoar e receber de volta aqueles que se arrependeram. Que mensagem linda de esperança para aqueles que se desviaram do caminho. E mudando um pouco de assunto, o manual também orienta a igreja a lidar com situações delicadas como um divórcio e um novo casamento. Sim, o manual aborda essa questão com muita sensibilidade, reconhecendo a complexidade do tema e a necessidade de se considerar cada caso individualmente. Ele reafirma o ideal de Deus para o casamento, que é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher, mas também reconhece que em um mundo imperfeito, o divórcio, infelizmente, pode ser uma realidade. E como a igreja deve lidar com membros que se divorciaram e desejam se casar novamente? O manual orienta a igreja a analisar cada caso com cuidado, levando em consideração as circunstâncias do divórcio, o arrependimento genuíno do membro e o seu compromisso com os princípios bíblicos. A igreja deve agir com justiça e misericórdia, buscando o bem-estar do membro e a glória de Deus. É importante lembrar que a igreja não é um tribunal, mas um hospital para pecadores. E o manual fala sobre a questão da disciplina em relação a membros que se divorciaram e se casaram novamente. Sim, o manual deixa claro que a disciplina, nesse caso, só deve ser aplicada em casos de adultério ou fornicação, conforme os princípios bíblicos. Em outras situações, a igreja deve oferecer apoio e orientação ao membro, buscando o seu crescimento espiritual e a sua reconciliação com Deus. Afinal, a igreja deve ser um lugar de graça e perdão, refletindo o caráter de Cristo em suas ações e atitudes. Que bom ouvir isso, é reconfortante saber que a igreja busca ser um lugar de acolhimento e restauração para todos. E voltando à questão da organização da igreja, o manual também fala sobre a liderança. Sim, o capítulo 9 trata especificamente dos oficiais e organizações da igreja local, mas o capítulo 7 também menciona a importância da liderança na condução da igreja. E quais são as principais características que um líder na igreja deve ter, segundo o manual? O manual destaca a importância de qualidades como aptidão moral e religiosa, respeito por pastores e oficiais, e a capacidade de alimentar e proteger a igreja. Em resumo, um líder na igreja deve ser um exemplo de fé, integridade e amor a Cristo. E o manual fala sobre a ordenação de anciãos, por exemplo. Sim, o manual descreve o processo de ordenação que é realizado por um pastor ordenado com credencial válida da associação. É um momento solene que marca o início do ministério do ancião na igreja. E quais são as responsabilidades do ancião na igreja? O manual lista diversas responsabilidades, como supervisionar os cultos, visitar os membros, aconselhar os que enfrentam dificuldades, promover o estudo da Bíblia e encorajar a participação dos membros na missão da igreja. É um trabalho que exige muita dedicação e amor pelas pessoas. E os diáconos e diaconisas, qual o papel deles na igreja, segundo o manual? O manual descreve as funções dos diáconos e diaconisas, que incluem auxiliar nos serviços religiosos, visitar os membros, cuidar dos doentes, ajudar os pobres e necessitados e cuidar da propriedade da igreja. São servos dedicados que contribuem para o bom funcionamento da comunidade. Realmente, cada membro da igreja, desde os líderes até os que servem nos bastidores, tem um papel importante na missão de levar o evangelho ao mundo. E por falar em missão, o manual também aborda a importância do evangelismo e da expansão do reino de Deus. Sim, o capítulo 7, ao falar sobre o crescimento da igreja, menciona a necessidade de alcançar novas pessoas com a mensagem de salvação. Afinal, a igreja não existe para si mesma, mas para ser um farol de esperança para o mundo. E o manual dá alguma orientação prática sobre como os membros podem se envolver na missão da igreja. O manual incentiva a participação em projetos missionários, o apoio financeiro a iniciativas evangelísticas e principalmente o testemunho pessoal. Cada cristão é chamado a ser um embaixador de Cristo, compartilhando o amor de Deus com as pessoas ao seu redor. Entendo, é como se a igreja fosse um exército pacífico, com cada membro atuando como soldado da fé, pronto para levar a mensagem de esperança a todos os cantos do mundo. Exatamente. Cada um de nós tem um papel importante a desempenhar na missão de Deus. E essa missão muitas vezes requer que os membros se mudem para outras cidades, estados ou até mesmo países, e o manual, mais uma vez, demonstra sua sabedoria e cuidado ao descrever o processo de transferência de membros entre igrejas. E como esse processo funciona? O manual detalha os procedimentos para solicitação e emissão da carta de transferência, garantindo que o membro seja recebido pela nova igreja e continue a caminhada cristã sem interrupções à igreja como um corpo unido. Busca cuidar de seus membros em todas as circunstâncias, acompanhando-os em suas jornadas e oferecendo-lhes o apoio necessário para que continuem firmes na fé.
Que cuidado e organização! Impressionante como o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia se preocupa com cada detalhe da vida do cristão, desde o momento em que ele se torna membro até os desafios que ele pode enfrentar em sua caminhada. É verdade, o manual em sua sabedoria nos mostra como a igreja como um corpo unido pelo amor de Cristo, busca acolher, guiar e fortalecer cada um de seus membros para que juntos possamos cumprir a missão de anunciar o Evangelho ao mundo e preparar um povo para a volta de Jesus. É verdade, o manual é como um guia que nos ajuda a viver a fé de forma prática e organizada. Mas voltando ao capítulo 7, tem um último ponto que eu queria destacar. Qual seria? A questão financeira, muitas pessoas têm dúvidas sobre o dízimo e as ofertas, o que o manual diz sobre isso. É uma pergunta importante, as finanças da igreja geram confusões, o que o manual esclarece sobre o dízimo. O manual é bem claro, o dízimo é um princípio bíblico, a devolução de 10% dos nossos rendimentos a Deus, como reconhecimento da sua soberania e provisão. É um ato de fé e gratidão a Deus, né? Exatamente, e o manual enfatiza que a contribuição do dízimo deve ser voluntária e espontânea, jamais por obrigação. Entendi, e as ofertas como o manual os define. O manual incentiva os membros a contribuírem com ofertas além do dízimo para apoiar projetos da igreja como missões, construção de templos, assistência social, entre outros. É uma forma de expressar nosso amor a Deus e ao próximo. Investindo em projetos que fazem a diferença. Ou seja, o dízimo é um princípio bíblico e as ofertas uma expressão de generosidade e amor ao próximo. Mas como garantir que essas contribuições sejam administradas com responsabilidade? O manual é bem detalhista. Ele orienta a igreja a elaborar um orçamento anual aprovado pelos membros e realizar auditorias regulares para garantir a lisura na gestão dos recursos. A transparência é fundamental. Para a confiança e a unidade da igreja. É como se o manual dissesse: a igreja deve ser um exemplo de honestidade e responsabilidade, administrando os recursos com sabedoria, buscando sempre o bem da comunidade. Exatamente. Os recursos da igreja pertencem a Deus e devem ser usados para a expansão do seu reino e para o benefício do próximo. Que belo exemplo de organização e cuidado ao longo desse mergulho no capítulo 7. Vimos como o manual é um guia completo e sábio que nos orienta em todos os aspectos da vida cristã. É verdade, ele nos mostra como a igreja, como corpo de Cristo, se estrutura para funcionar de forma organizada, justa e amorosa, com base nos ensinamentos da Bíblia e no exemplo de Jesus. E que possamos, a partir de agora, colocar em prática os ensinamentos do manual em nossa vida, sendo membros ativos e comprometidos com a missão da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Agradecemos a sua companhia neste mergulho profundo na Palavra de Deus e esperamos que este estudo tenha sido edificante para a sua caminhada cristã. Até a próxima.